Olá, pessoal. Como eu tinha prometido a vocês, eu ia gravar uma aula extra, né, para a gente falar sobre a divisão, né, de números racionais. Infelizmente, eu não consegui gravar mais cedo, só consegui gravar hoje, domingo, tá bom? Tô gravando agora, tá quase meio-dia, 11h39, exatamente. Daqui a pouco eu tô subindo no YouTube e tô mandando para vocês essas anotações e o vídeo, tá certo? Depois dessa aula, eu acredito que já vai estar de boa para vocês terminarem os exercícios. Como eu disse anteriormente, né? Esses exercícios eu só vou pegar lá no dia que a gente voltar, tá certo? E no decorrer da semana, talvez quarta ou quinta-feira, eu esteja gravando a resolução dos exercícios. Enquanto isso, vocês vão tentando resolver todos. Caso vocês não consigam, aí depois, com a resolução do exercício, com a gravação, eu acho que vocês vão conseguir, né? Pegam o que vocês não conseguiram e eh, resolvem, corrigem os que vocês fizeram, tá bom? Então, turma, é o seguinte. Se tiver alguma a voz por baixo aí, é porque eu não estou gravando em casa, tá? Eu estou aqui na casa dos meus pais, em Caicó, e pode ser que tenha áudios ou vozes que normalmente vocês não escutam. Mas o que é que acontece? Nós vamos fazer a divisão aqui, eu vou tentar gravar a aula bem rapidinho aqui, uns 10 minutinhos, eu acho que vai ser suficiente para a gente ver essa questão da divisão. Nessa aula, a gente vai dividir, vamos ver a questão da divisão em duas partes, separando para a divisão com os números racionais na sua forma de fração, né, e na sua forma decimal. Na forma de fração, a gente vai usar uma técnica bem simples. Como é que a gente vai fazer, né, para ficar bem tranquilo para vocês? A gente vai fazer da seguinte forma. Eu vou pegar aqui duas frações quaisquer, vou botar aqui menos 7 quartos dividido por mais 2 quintos. Tá certo? Como é que a gente faz isso? Primeiramente, assim como lá na multiplicação, a gente vai fazer o seguinte: primeiro faz a relação de sinal. Menos por mais sempre vai dar menos. É a primeira coisa que a gente tem que fazer é a relação de sinal, tá certo? Depois é o seguinte: temos duas frações. A primeira, que é essa que está do lado esquerdo, a gente vai reescrevê-la, tá? E essa segunda, que está do lado direito, a gente vai multiplicar, só que vamos invertê-la, tá bom? O que está embaixo vai para cima, o que está em cima vai para baixo. Então aqui vai ficar 5/2. É a regrinha de divisão de fração que vocês já aprenderam lá no sexto ano. Então aqui a gente vai só aplicar essa regra. Então, 7 vezes 5, 35. 4 vezes 2, 8. Então aqui vai ficar 35 oitavos. Se desse para fazer uma simplificação, a gente simplificava. Como aqui não dá, como aqui não dá, já deixa desse jeito que tá correto. Acabou. Essa daqui é a nossa divisão. Tranquilinho, certo? Vou fazer mais um exemplo aqui pra gente. Ó, menos 4 quintos dividido por menos 2 terços. Tá certo? Mesmo esquema. Primeiro, relação de sinal. Menos por menos, mais. Perfeito? E agora, mantém a primeira, do jeito que ela aparece, e eu vou multiplicar pela segunda, só que essa segunda ela tem que inverter, tá bom, gente? Essa 3, o 3 vai para cima e o 2 desce. 4 vezes 3 é 12 e 5 vezes 2 é 10. Ok. Só que aí, nesse caso agora, 12 e 10 tem um divisor em comum. Então, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos simplificar. Aqui dá para simplificar por 2. Então, em cima, 12 dividido por 2 é 6 e 10 dividido por 2 é 5. Então, a nossa fração resultante é 6 quintos. Show de bola? Pronto. Só isso. Não tem mais nada o que ser feito. Ok? Então, a nossa divisão de números racionais que são fracionários, a gente vai seguir o mesmo padrão da divisão de frações. A única diferença é que a gente tem que fazer a relação de sinal antes, tá certo? E vai seguir o mesmo padrão, né,
das divisões de números decimais. O que vai diferenciar é que a gente também vai precisar fazer a relação de sinal antes. Por exemplo, você tem menos 2,4 dividido por mais 0,3. O que que a gente vai precisar fazer aqui, né? Primeiro, relação de sinal. Menos por mais, só pode ser menos. Segunda coisa que a gente tem que fazer, nós temos que analisar e verificar quantos algarismos os dois números possuem pós-vírgula. Nesse caso, 2,4 só tem um e o 0,3 só tem um também. Se um deles tivesse mais números do que o outro, a gente precisaria complementar aquele que tinha menos com zeros até igualar. Nesse, nesse caso, como os dois têm a mesma quantidade, então a gente deixa do jeito que está e vamos fazer a divisão, só que ignorando a vírgula. Então, nesse caso, ao invés de a gente trabalhar com 2,4 e 0,3, a gente vai trabalhar com 24 e com 3. Então, a gente vai fazer essa divisão, 24 dividido por 3, certo? Sem usar a vírgula. E o resultado vai ser o mesmo resultado que a gente precisa. Então, aqui vai dar 8, que dá 24, e o resto zero. Então, o resultado aqui é menos 0,8. Só isso mesmo. Por exemplo, se eu tivesse menos 7,52 dividido por menos 0,5, tá? Quando eu olho aqui, ó, vou mudar até o lápis aqui a cor. Primeiro, relação de sinal. Menos por menos, resultado positivo. Aí, olha aqui, duas casas decimais, aqui só tem uma. Então, eu vou precisar complementar. Complemento, todo mundo agora com duas, eu vou fazer a divisão. Só que quando eu vou fazer a divisão, eu ignoro a vírgula. Então, vai ficar 752 dividido por 50. Aí eu começo a fazer a divisão. 75 vai dar um, que dá 50. Sobra 25. Desce o 2. Deixa eu subir mais um pouquinho aqui. Que aqui cabe um 5, que dá 250. Sobra 2. Põe o zero e põe a vírgula. Um número que vezes 50 chega perto de 20, só pode ser zero. Sobra 20. Coloca outro zero, dá um 4, que dá 200. Sobra zero. Fechou aqui 15,04. Está feita a nossa divisão. Então, o que a gente precisa fazer quando os números são decimais é igualar a quantidade de casas decimais para depois, né, a gente fazer a divisão ignorando a vírgula. Tá certo, pessoal? Então é isso, né? Essa nossa aula bem pocket aí, só para vocês verem as questões das divisões. Qualquer dúvida pode falar comigo. É, agora eu vou tentar subir o vídeo no YouTube direto e espero que vocês consigam entender. Qualquer dúvida, falem comigo. Valeu, gente. Vou já postar aí na turma de vocês. Tchau, tchau.